Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje pra gente começar uma série de vídeos para tratar de alguns temas fundamentais para a compreensão da Primeira República e do Brasil nessa transição do século XIX para o século XX, do final do Império para o início da República. Então, dentro deste contexto de grandes e profundas transformações que estamos vivendo no Brasil, em âmbito político, social, econômico, cultural, estamos vivendo a ascensão de um novo ciclo econômico no Brasil, que é o ciclo do café. Aliado a isso, nós temos também as grandes discussões do movimento abolicionista. Estamos colocando um ponto final na nossa história de um país escravocrata e estamos vivendo gradativamente, desde 1850, pressões políticas, sociais, culturais, tanto externas quanto internas, pelo fim da utilização da mão de obra escrava e a libertação desta população no Brasil. Então isso também provocou algumas grandes mudanças, porque ao ir aplicando estas leis que levaram à abolição e ir também produzindo um movimento que gerou uma pressão política, que fez-se olhar para essas discussões, nós também fomos modernizando as nossas relações de trabalho. Isso fez com que chegasse aqui no Brasil grandes levas de imigrantes para a substituição da mão de obra, mas também com aquele fundo das grandes teorias raciais que acreditavam ou buscavam impedir que o Brasil se transformasse em um país literalmente de população negra e também proporcionasse um desenvolvimento intelectual, trazendo esses imigrantes, em especial europeus. Então isto vai trazendo algumas mudanças. Vivemos com esses dois ciclos da substituição da mão de obra, com o desenvolvimento da economia do café, um processo de urbanização, um processo de crescimento, não um surto nem um grande desenvolvimento em indústrias, mas como um efeito colateral dessas mudanças, começam a surgir as primeiras fábricas, algumas atividades industriais, trazendo essas características do mundo moderno industrial para o Brasil nesse momento. Isso vai fazer e vai provocar também um impacto de urbanização, de modernização no Brasil. Então é dentro dessa atmosfera que o nosso Estado monárquico começa a entrar em crise e começam a surgir e se consolidar os ideais de liberdade, de participação política, enfim, aspectos de uma atmosfera maior daquilo que vai ser a essência do movimento republicano, e a República passa a ser vista como o novo, como o moderno, que pode trazer e atender esses novos anseios do Brasil neste momento. Só que o que precisamos compreender desta proclamação da República em 1889 é que este movimento foi um movimento absurdamente desigual no Brasil. Foi um movimento liderado por algumas pequenas elites. Então uma parcela muito pequena da população participou desse processo, conseguiu acesso e participação política. As novas regras da República também criaram barreiras políticas, econômicas, sociais, culturais, para impedir a participação da grande maioria das pessoas de acessar o seu direito e a igualdade política. Os primeiros códigos, a primeira Constituição, as primeiras regras eleitorais do Brasil vão excluir aí cerca de 97% da população brasileira do direito de votar. Então, quando olhamos para a estrutura brasileira, com essa esperança de trazer a República, trazer o novo, trazer o moderno, na verdade, na prática, isso não altera em quase absolutamente em nada a estrutura social do Brasil. Então, quem consegue a participação política basicamente são os cafeicultores, que conseguem ascender então ao poder político e vão se consolidar durante toda a Primeira República, consolidando e controlando basicamente este poder político e agindo a partir desse controle, a partir dos seus interesses, fazendo investimentos aonde mais lhe convém, buscando fazer acordos políticos para manter o seu status quo enquanto sujeitos dentro dessa sociedade, criando grandes figuras e grandes estruturas
e isso onerando e pesando sobre a população mais carente, mais humilde, que mais precisava, literalmente, deste acesso ou da participação do Estado para a gente discutir e pensar os nossos grandes problemas. Uma das populações mais desatendidas e que mais sofreu com a condição, a exclusão e o abandono por parte do poder público no Brasil nesse momento é a população do campo, já que investimentos e o Estado não chegava de forma nenhuma para as grandes regiões mais isoladas do Brasil, norte, nordeste ou sul. Isso vai fazer com que, no início do século XX, no início da nossa república, nós vamos ter alguns grandes movimentos de conflitos no campo e nas cidades, fruto desse abandono, fruto da pobreza, da miséria, que também abriu espaço para uma das principais características políticas do Brasil neste momento da Primeira República, que é as práticas da corrupção eleitoral, da criação do clientelismo, justamente porque se aproveitaram das necessidades mais básicas e mínimas dessa população, da miséria, da pobreza, utilizaram isso para construir nessa massa da população que basicamente também não tinha consciência do seu aspecto, da sua condição, então criaram neles uma grande massa de clientes, aonde essas grandes figuras políticas, entre elas destaque para os grandes coronéis, levavam até essa população benefícios, presentes, ajudas que deveriam chegar como um direito a elas pelo conceito de cidadania, mas eram levadas por essas figuras dos coronéis que criavam nisso um aspecto e uma imagem de heróis. Então conseguiam dessa população uma ideia de retribuição, que essa população criava um sentimento de dever para com esse coronel. Então em época de eleições, eles conseguiam facilmente induzir essas pessoas a votar naqueles candidatos, de uma forma geral, indicados por essas pessoas. Então foram criando um grande esquema para controle dessa população. Isso provocou também o surgimento de alguns conflitos, já que a condição de miséria também material dessas pessoas acabava criando alguns aspectos ou criaram um contexto para o surgimento dos movimentos messiânicos. E aí nós temos dois grandes destaques nesse momento: o movimento de Canudos, né, lá no norte da Bahia, e o movimento do Contestado, entre Paraná, no oeste de Santa Catarina e na região sudoeste do Paraná, um movimento que, os dois movimentos na verdade têm uma característica muito parecida, mas que tem em especial a miséria, a pobreza, o abandono dessa população. E no nordeste também nós vamos ter o movimento do cangaço, que é um movimento de banditismo social que surge nesse momento, justamente fruto desse contexto do abandono, do não chegar do poder público e da proliferação da miséria, né, da dificuldade da vida do sertanejo brasileiro, da população brasileira e de um reflexo e uma relação desse controle do poder político a partir dos interesses de uma parcela muito pequena, tá? Que é fruto e um resultado justamente desse afastamento do povo brasileiro, que não teve condições de participar da política, de levar os seus interesses, levar suas ambições e suas necessidades para que fossem discutidas dentro desse âmbito político e pudessem então provocar e proporcionar transformações. Então olhar para o Brasil do início do século XX, do momento da Primeira República, é compreender um pouco desse contexto e como que isso vai se materializar, em especial num abandono da grande massa e um aumento das grandes dificuldades do não atendimento das condições mais necessárias e dignas de condições de vida para o brasileiro nesse momento. Então os próximos vídeos que sairão por aqui trarão um pouquinho da história desses grandes movimentos do campo e da cidade, para entender um pouquinho do que foi a Primeira República. Então, em contexto geral, temos que levar em consideração esses fatores, essas relações políticas, sociais e econômicas, as transformações, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, para compreender como surgiram esses movimentos durante a Primeira República, ok? Ó, acompanha aí que logo em seguida vai vir um pouquinho mais sobre a história desses movimentos, né? Enquanto isso, deixa sua curtida e segue o canal.